Que a palavra dos nossos lábios e o meditar dos nossos corações sejam agradáveis em Tua presença. Ó Senhor, rocha minha, rocha nossa e Redentor meu, Redentor nosso. Amém. Um dia novamente, estamos encerrando a série hoje que fala sobre a Bíblia. Terceiro capítulo. E a Bíblia, nosso livro. Nós já refletimos sobre a Bíblia, um livro, e descobrimos que ele é o livro, que ela é o livro. E semana passada, Fernanda refletiu sobre a Bíblia, meu livro. Hoje, nós vamos refletir sobre a Bíblia, nosso livro. Então vamos comigo fazer uma viagem no tempo. Eu gostaria que vocês se lembrassem um pouco daquilo que vocês estudaram sobre história ocidental, por volta do século XV e XVI. Se lembrar desses tempos vultuosos e revoltosos da Idade Média, e vamos nos centrar em uma figura. Eu gostaria que vocês tentassem reconhecer quem é essa pessoa aí. Oh, Dona Rani, acertou! Martinho Lutero. Quem foi esse caboclo? Eu já falei dele logo no primeiro dia da série. Ele foi o reformador, né? Ele não queria se separar da Igreja Católica, ele não queria. Ele teve uma formação teológica, estudou, e ele viu conflitos quando ele mergulhou no Novo Testamento, especificamente nas epístolas paulinas. Ele viu vários conflitos que existiam entre a prática religiosa da época e a Bíblia. A prática religiosa da época e a palavra de Deus. E ele fez um voto, assim que ele se tornou doutor na Universidade de Wittenberg. E eu gostaria de colocar aqui parte desse voto. Ele falou o seguinte: profiro publicamente um caro voto pela Sagrada Escritura e prometo, para a vida toda, estudá-la e pregar sua mensagem, defender a fé cristã contra todos os hereges, por discussão e escritos. Que Deus me ajude. E ele teve esse conflito. Ele chegou aí ao Vaticano, viu tudo aquilo que era ensinado de maneira errônea aos fiéis da igreja cristã da época. E um belo dia, em protesto, ele pregou 95 teses na porta de uma igreja e as coisas começaram a mudar. Mudaram de tal forma que ele foi perseguido. Chegou aí um julgamento, não negou. Um príncipe da época, Frederico III, deu asilo a ele, porque senão iam matá-lo. E durante esse asilo, durante esses 11 meses em reclusão, ele fez uma coisa fantástica. Outros já haviam feito, como já falei a vocês, John Wycliffe, entre outras pessoas, já haviam traduzido. Inclusive, o próprio alemão, já havia versões da Bíblia em alemão. Mas o Lutero, ele teve uma ideia fantástica. Para mim, tenho claramente que foi o Espírito Santo guiando ele nesse caminho. Ele decidiu que a Bíblia que ele iria traduzir em alemão deveria ser traduzida de tal forma que um fazendeiro, um açougueiro, um padeiro, uma criança pudessem lê-la e entendê-la. E aí, durante esses 11 meses, escondido, em 1522, ele traduziu o Novo Testamento.
E foi assim, uma tradução em que ele ia para as ruas, para os mercados, para as praças públicas e perguntava. Quando ele levou mais 12 anos para traduzir o Antigo Testamento, ele já tinha a cooperação de outros amigos, e a vida dele também estava muito corrida. Afinal de contas, ele estava pensando em uma nova teologia, uma teologia reformada. Então ele levou 12 anos para terminar a tradução completa da Bíblia. E o interessante é que existem descrições de que ele ia para o açougue e fazia assim: qual é o nome disso aqui? E aí o cara disse: isso aqui é a coxa, é a sobrecoxa, é o tocinho, é o bacon. Para ele poder escrever isso na linguagem em que o povo entendesse, quando ele estivesse traduzindo os sacrifícios do Antigo Testamento. Uma particularidade muito interessante: ele queria que as pessoas entendessem a leitura da Bíblia em sua linguagem. E parece que foi uma conjunção, porque Gutenberg tinha acabado de inventar os tipos móveis. Já existiam imprensas na época, mas Gutenberg teve uma epifania, uma revelação, e aí ele inventou os tipos móveis e ele conseguia imprimir várias páginas, montar várias páginas e imprimir várias páginas. E aliado a Lutero, eles imprimiram a primeira edição da Bíblia em alemão, na versão do Lutero, e ela vendeu 3.000 exemplares em poucos meses, em menos de 2 meses. A Bíblia, na época de Lutero, custava cerca de 360 florins. O que, para vocês terem ideia, quando Lutero lançou a própria Bíblia, de maneira acessível ao público, a Bíblia de Lutero custava 1,5 florim. Mas, Saulo, você está falando de uma moeda que nem existe mais, é verdade, mas eu vou dar uma noção para você. 1,5 florim era a jornada de trabalho de um trabalhador normal durante uma semana. Mas, de certa forma, saiu um pouquinho caro. Mas saiu só um pouquinho caro em comparação aos 360 florins que uma Bíblia normal na época custava. Então, Lutero traduziu a Bíblia para que o povo entendesse e fez com que ela ficasse acessível. Mas o que é que a Bíblia trouxe então para o povo alemão? O que é que a Bíblia trouxe para o povo alemão? Bem, a Bíblia trouxe a oportunidade deles lerem a palavra de Deus. Óbvio, é Bíblia. Eles começaram a ter acesso a ler a palavra de Deus. Lutero proporcionou um acesso barato. Mas foi a partir daí que uma coisa modificou naquela região central da Europa. Houve uma unificação na língua do povo. A Alemanha eram várias regiões, espero não errar, espero que Vorhane não me pegue depois ali, mas vamos lá. A Alemanha eram várias regiões que falavam alemão, mas com vários dialetos diferentes, com vocábulos diferentes, até maneiras diferentes de falar a mesma palavra. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, se eu falar pirangueiro, poucas pessoas vão entender aqui, porque eu sou de Recife, e ninguém vai saber o que é pirangueiro. Mas o recifense vai entender que eu estou falando de um cara que é assim, mão de vaca, sovina, pirangueiro. Certo? Outro exemplo, eu cheguei aqui, a gente chegou há 9 anos atrás, e aí a gente conheceu uma loja, a gente começou a frequentar essa loja, conhecemos a dona, começamos a conversar com ela, e o nome dela era Elaine. E eu falava Elaine. Elaine, ela... eu gosto tanto quando você vem aqui na loja. Você fala meu nome da maneira diferente. O nome dela é Elaine, mas eu não conseguia. Hoje eu consigo. Falo Elaine. Mas, quando ela falou Elaine, eu, Elaine. E isso eu estou aqui. A gente tem televisão, a gente tem rádio, a gente tem meio escrito. Existe essa diferença na linguagem. Imagina na época que não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha internet. Os dialetos eram dialetos mesmo.
Então, Lutero teve um trabalho intelectual, ele e a equipe dele, um trabalho intelectual exaustivo de tentar fazer com que as várias regiões conseguissem entender a palavra de Deus. E assim que a Bíblia começou a ser vendida e as pessoas comprando e começaram a ler, houve uma unificação na língua alemã. Praticamente as regras gramaticais do alemão foi Lutero que definiu. E aí, quando você torna as pessoas falando na mesma língua, o que acontece? Elas criam identificação e elas se tornam um povo. A Alemanha, lá pelos anos de 1500 e alguma coisa, ela começou a se tornar um povo único, porque estavam falando a mesma língua. E o quinto ponto, e talvez assim o mais importante nessa história de desenvolvimento de um país, o povo alemão se tornou um povo literato, um povo que lia, um povo letrado, um povo que tomou gosto por ler, um povo culto. E essa revolução, há 500 anos atrás, foi tão importante que até hoje a Alemanha é o segundo país em mercado editorial do mundo, só perde para os Estados Unidos. O povo alemão compra muito livro, lê muito livro. Porque um homem resolveu ir de encontro às heresias que eram pregadas nas comunidades cristãs, resolveu enfrentar os poderes e levar a palavra de Deus ao povo. Houve uma transformação social nunca vista na história da humanidade. Porque ele não teve medo de morrer. E tiveram que esconder ele. Quem não tem medo de morrer queimado? Né? Quando a gente pensa na morte, só não quero morrer afogado e queimado, o resto está valendo. Né? As mortes mais comuns que a gente evita, morrer queimado deve ser um negócio terrível. Lutero teve medo, mas enfrentou esse medo e transformou não somente um povo, não somente uma nação, mas toda a história ocidental. Estamos aqui hoje compartilhando esta palavra porque ele teve coragem de ir ao encontro e desafiar um sistema. Mas eu estou falando de história. Será que existem transformações assim dentro da Bíblia? Meu amor, você pode me responder isso? Posso. Muitos podem, porque muitos aqui conhecem transformações. A gente vai falar sobre uma delas, também um evento histórico. Mais atrás do que esse da Alemanha. A gente vai dar um pulo lá no Antigo Testamento e a gente vai falar sobre Neemias. Vou falar antes, rapidinho aqui, para vocês dar um contexto. Neemias era um oficial que servia a um rei, na cidade de Suzã, e no reinado lá de Suzã. E ele era um copeiro que servia lá, entregava o vinho, as bebidas para o rei. E um desses dias, ele tinha recebido uma notícia muito ruim sobre Jerusalém, a cidade de onde ele veio, a cidade do povo de Deus, do qual ele fazia parte. E ele pede ajuda do rei para poder ir para Jerusalém, porque os muros da cidade estavam caídos, as portas tinham sido derrubadas. E ele se entristece muito, porque naquela época, se a cidade não tem muros, não tem portas, ela está totalmente suscetível a qualquer invasão de qualquer pessoa, de qualquer reinado. E ele, então, pede ajuda de Deus, vai, fala com o rei não só deixa ele reconstruir, como ajuda, dá um monte de material. O que você precisa, meu filho? Fala o que você precisa, que eu dou tudo, e vai dando material. Está lá, Neemias 1, 2, é uma história muito bacana de se ler, bem gostosa mesmo, bem legal, bem interessante. Mas a gente, como eu falei, é só um contexto que eu estou dando aqui, a gente vai dar uma pulada quando os muros já foram construídos.
Os portões também já estão sendo colocados, já está tudo resolvido, o povo está feliz, voltou para Jerusalém, se sente mais seguro. E porque Neemias ele era então um oficial do rei, que estava servindo como copeiro, ele vai ser empreiteiro e construir o muro. Mas ele não vai sozinho. O livro na Bíblia da gente, o livro que vem antes é o livro de Esdras. E Esdras era um estudioso da Bíblia, um mestre. Era um escriba. Ele fazia escriturações de palavras. E ele, como estudioso também da Bíblia, tem lá o contexto, a gente não vai se delongar nisso agora, ele também sente muita tristeza pela situação de Jerusalém. Enfim, os dois se encontram, os dois vão lá para construir, para ajudar a refazer os muros lá da cidade de Jerusalém. Feitos os muros de Jerusalém, quando há uma reunião do povo, lá no capítulo 8 tem o pedido. As pessoas pedem para que seja trazido o livro da lei, porque eles querem se lembrar do que estava escrito. E é aí que vem o versículo 5, que está aí já para vocês. Quando Esdras, então, abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Primeiro item que a gente observa que a Bíblia trouxe para aquele povo, o livro da lei, que era o que eles tinham naquela época, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, era o que eles tinham na época. É trazido, eles pedem para trazer, para ler, quando Esdras se põe numa altura um pouco mais alta que o povo, para o povo poder enxergar, que é mais ou menos o que a gente faz aqui também, para todo mundo poder estar vendo. E quando ele pega o livro para ler e ele abre, o povo se põe em pé. Respeito. Respeito pela palavra de Deus, pela presença de Deus, é a primeira influência. A Bíblia, só de ser trazida e aberta, as pessoas não tem um pedido para que as pessoas se ponham de pé. A Bíblia diz que, o texto ali diz, o povo se pôs em pé. E aí ele vai fazendo a leitura, e lá no versículo 9, ele diz: Neemias, que era o governador, e Esdras, falei, os dois estavam lá juntos, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram a quem? Ao povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis. Mas por que ele está falando isso? Porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Ouvindo as palavras da lei, todo o povo chorava. Eles pediram para abrir a Bíblia. Quando abriu-se a Bíblia para ler, a Bíblia que eles tinham na época, a lei, o Pentateuco, ao se abrir, eles ficaram de pé. E ao ouvir a leitura, eles choraram. Quebrantamento, respeito e quebrantamento. Foi o que a palavra de Deus trouxe para aquele povo. E olha, a palavra de Deus, esse Pentateuco, é a lei. São 5 primeiros livros, a lei. Eles ainda não tinham nem noção de Jesus Cristo. Eles não sabiam a mensagem da cruz. Não era da mensagem da cruz que estava sendo lida. A graça e a misericórdia que nós temos hoje, não era nem isso. Eram leis, eram regras. E eles choraram de ler isso. Bom, e aí continua. Temos uma narração sobre a festa, porque eles viram que precisava ser feita uma festa, que eles não estavam fazendo, então eles vão fazer a festa dos tabernáculos, tem lá toda a narrativa, vão fazer de acordo com o que eles ouviram na palavra. E aí, vem o capítulo 9, que a gente não vai ler agora o texto, tá certo? Mas lá no capítulo 9, diz que houve arrependimento e confissão de pecados. Arrependimento e confissão de pecados. Com a leitura da palavra, as pessoas tiveram um quebrantamento que levou-as a se arrepender e confessar os pecados. Não tem como eu separar um versículo, gente, porque o texto é riquíssimo. Você precisa abrir lá, capítulo 9 de Neemias, e ver que as pessoas realmente elas se arrependem pelo que ouviram dias antes, porque aí teve a festa, já passou-se dias.
quase que um mês, eu acho que 24 dias, se eu não me engano. E aí o pessoal começa, aquele quebrantamento que já tinha começado a agir na vida deles, traz um renovo, e eles começam a confessar os seus pecados e a se arrepender. Então, é o reconhecimento de quem nós somos diante de Deus. É outra influência que a Bíblia traz para esse povo. E, por fim, no capítulo 10, vem uma promessa. Parte do povo, o estabelecer um pacto com Deus. De agora em diante, nós vamos obedecer às tuas leis. Nós não vamos mais esquecê-las, não vamos mais deixá-las de lado. Nós prometemos obedecer. É uma tomada de decisão. A palavra, na hora que traz esse embate na nossa vida, a gente ouve falar que bonito e deixa para lá e vai continuar vivendo nosso dia. Não foi assim que eles fizeram. Eles tomaram uma decisão, nós vamos obedecer a palavra de Deus. Então, respondendo a sua pergunta, sim, a Bíblia também tem relatos de impactos da própria palavra de Deus na vida de um povo. Nesse caso aqui, então, nós vimos, relembrando, um respeito, um quebrantamento, que levou a um reconhecimento de quem eles são diante de Deus, confissão de pecados, arrependimento, e, por último, uma tomada de decisão. E aí você pode falar assim, mas espera aí, tá bom, legal essa narrativa aí, mas ela está no Antigo Testamento, né? Será que no Novo Testamento a gente tem alguma narrativa de influência de Deus? Tem. Da palavra de Deus, não de Deus, mas da palavra de Deus sendo lida. Sim, nós temos. Paulo, em suas viagens missionárias, ele chega lá, em Atos, capítulo 17, um capítulo riquíssimo. Eu gostaria que nós lêssemos esses 3 versículos aqui. E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Paulo e Silas estavam usando uma tática de evangelismo. Qual era? Eles iam de cidade em cidade e procuravam a sinagoga. Como eles eram judeus, eles tinham acesso, entravam, eventualmente liam as Sagradas Escrituras e aproveitavam para falar do Messias. Eles chegaram em Bereia. Quando chegaram, foram à sinagoga, pediram a palavra e pregaram o Evangelho. E a Bíblia que esse pessoal tinha, já na época de Atos dos Apóstolos, já era quase a Bíblia completa era a Bíblia completa o Antigo Testamento. O Novo Testamento estava sendo escrito através das vidas dos nossos apóstolos e evangelistas. Mas eles já tinham o Antigo Testamento. E aí Paulo começou a falar sobre o Messias. Paulo e Silas começaram a falar sobre o Messias. E falar as profecias, e pregar. E os bereanos, espera aí, você está falando de quem? Tal versículo em Isaías, foram lá, conferir, isso bate com a vida de Jesus. Tal versículo em Jeremias, isso bate. Tal versículo em Salmos, isso bate. Eles conferiram, palavra por palavra, que Paulo ministrou aos bereanos. E o que aconteceu? Pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres e não poucos homens. Sim, a palavra de Deus transforma quando a gente confronta com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Eu posso cometer 1 ou 2 erros, 3 erros, alguns erros pregando aqui. É nossa obrigação, como comunidade, estar verificando aquilo que está sendo falado. Estudar, ver se é coerente, pedir iluminação do Espírito Santo, para que nós, como corpo,
possamos crescer. Mas será que esse é o único exemplo de transformação, de confrontação da palavra de Deus, de aprendizado que existe no Novo Testamento? Não. Saulo falou de Paulo, eu vou falar de Pedro, em Atos também. Bom, logo no início do livro de Atos, tem a reunião do povo, quando eles recebem o Espírito Santo, no qual também não vou me delongar nesse momento, falando sobre isso, mas o povo recebe o Espírito Santo, e aí há muito barulho, e as pessoas não entendem o que é que está acontecendo, e começam a questionar, e aí Pedro se levanta, e aí, lá no capítulo 2, versículo 14, diz: então se levantou Pedro com os 11 apóstolos que estavam com ele, e erguendo a voz, advertiu nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Isso foi a preparação. E aí ele começa, então, a falar sobre a palavra de Deus. Lá tem o primeiro sermão de Pedro. E aí, no final, quando ele está finalizando o sermão, durante ali todo o capítulo 2, nós temos lá, versículo 41. O que foi que aconteceu? Os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. A tomada de decisão, as pessoas ouviram e aceitaram e decidiram ser batizadas. E foram quase 3.000 pessoas. Esse é o impacto da palavra de Deus. Pedro ali, ele estava reunido com os apóstolos e com mais o restante lá da igreja que já existia. Pedro estava ali reunido com esse pessoal. Eles recebem o Espírito Santo que tinha sido prometido por Jesus. Eles veem que do lado de fora há questionamentos. O que é que está vendo? O que é que está vendo? Aquele pessoal que está bêbado e tal. Pedro se levanta e ele começa a falar da palavra de Deus. E aí quase 3.000 pessoas se convertem. Tem a outra situação. Na outra situação, Pedro está com João, e eles estão indo ao templo, e tem um aleijado, um coxo. E ele pede para ser curado. Eles fazem oração e curam, e as pessoas ficam maravilhadas. Olha, um milagre aconteceu, ele não andava, agora ele anda e tal. Pedro olha aquilo e fala: sério mesmo? Vocês vão ficar aqui falando que eu sou poderoso, que fiz um milagre? Vou falar para vocês sobre o que é poderoso. E ele fala mais uma vez. Aí já é lá no capítulo 4. É o segundo grande sermão dele. Ele vai e prega de novo e fala do quê? Da mensagem. Da palavra de Deus. Daquilo que ele já sabia. Ele não foi estudar para falar depois. Ele pega a oportunidade ali e fala da palavra de Deus, daquilo que está cheio o coração dele. E ele vai falando. E aí, nós temos o final do relato. Semana passada eu falei para vocês que eu estava procurando, um parênteses aqui, procurando a Bíblia que fosse com o texto todo corrido. E, sim, já me mandaram essa semana, não sei, não estou achando ele aqui agora, mas o Celso está lá dentro, está lá dentro cuidando. Obrigada agora, Celso, já agradeci aquele dia, e agora estou agradecendo na frente de todos, mandou para mim um PDF com todo o texto bíblico. Obrigada, Celso. Sem os titulozinhos, certo? E mais uma vez, então, eu vou ressaltar, o titulozinho que nos induz, porque no início do capítulo 4 tem lá o titulozinho, o que é que ele fala? Olha, João e Pedro foram presos. Aí você lê pensando na prisão. Mas olha, a narrativa dessa prisão, como é que ela termina? Sim, eles foram levados. Versículo 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Só homens. Não diz que só tinha homens. Ele só dá um número de homens. Imagina o restante, e as mulheres. Tem um restante da narrativa sobre os dois na prisão, e isso é importante também. Mas olha, se a gente vai com aquele olhar só para a prisão, a gente perde uma informação importantíssima. O impacto da palavra de Deus também para esse povo, uma segunda situação em que Pedro prega.
Eles ouviram a palavra e aceitaram. A tomada de decisão está aí. Eles aceitaram. E aí a gente pode falar assim, né? Mas, tá bom. Vamos retomar. Na Bíblia, em todas as vezes aqui que a gente vai ler, a gente vai ver o respeito, a gente vai ver o quebrantamento, vai ver um reconhecimento. Isso aqui, o fato de, na hora que a gente vai começar a compartilhar a palavra, todo mundo ficar em silêncio, estar atento, já demonstra o respeito. Isso já demonstra. E então estamos aqui, numa atitude de respeito para com a palavra de Deus. Há um quebrantamento? Não tenho dúvida disso. A gente está aí sentado, está ouvindo, e a palavra de Deus vai falando aos nossos corações, a gente se quebranta, e a gente se emociona muitas vezes, só interiormente, outras vezes exteriormente. E tem um reconhecimento, é verdade. Poxa, eu precisava ler mais a palavra mesmo. É verdade, eu preciso ler mais a palavra de Deus. Que nessa série é o nosso objetivo principal. É nos lembrar disso, da importância da leitura da palavra de Deus. Mas isso não vai mudar nada se não tiver a tomada de decisão. E aí, para não ficar muito distante, todos esses históricos que nós demos, que eu vou convidar para conversar um pouquinho aqui com a gente, uma pessoa do nosso meio, que há 2 anos e meio atrás, me procurou. Essa pessoa me procurou e falou assim para mim, Fernanda, eu gostaria de pedir a você que você me desse um acompanhamento. Acompanhamento? Que tipo de acompanhamento? Feito um discipulado, alguma coisa assim. E ela tinha um objetivo específico. O que eu mais quero é ler a Bíblia. E eu preciso de alguém para ler a Bíblia junto. Isso é o que eu mais quero. Então, a gente pode tratar outras coisas, eu quero que sejam tratadas, mas o mais importante para mim é que eu leia a Bíblia. Eu preciso de alguém para me ajudar. E essa pessoa vai compartilhar um pouquinho de como tem sido essa experiência que há 2 anos e meio a gente tem tido. Louise, vem para cá, por favor. Louise, pergunta que não quer calar. Por que você quis estudar a Bíblia? Bom, minha leitura da Bíblia sempre foi muito rasa e geralmente era acompanhada de um livro devocional. Então eu sentia muita falta de ir mais além. Eu queria mais, eu queria conhecer mais da palavra. Era isso. E por que você quis estudar a Bíblia com alguém? Principalmente pela questão de assumir um compromisso e do prestar contas mesmo. E eu percebi que, assim, quando eu leio Bíblia sozinha, nem sempre a gente faz questão de anotar. E quando eu anoto e compartilho isso com alguém, o texto fica muito mais rico e eu passo a olhar para ele com muito mais clareza do que quando eu leio sozinha, só para mim em casa. Então, é isso. A título de curiosidade aqui, porque as pessoas podem estar se perguntando, eu sei, mas elas não sabem. Então, como têm sido essas leituras? O que você tem lido desde então até agora? A gente começou pelo Novo Testamento e agora a gente está nas cartas de João. Então, a gente começou 2 anos e meio atrás, isso, não é? Lá nos Evangelhos, e a gente ainda está no Novo Testamento. Estamos nas cartas de João agora. Isso mesmo. E para você, como tem sido essa experiência, então? É transformador, porque, como eu falei antes, a minha leitura era muito superficial. E, hoje em dia, ela é muito mais pessoal. É o meu relacionamento com Deus. Então, mudou a forma com que eu leio, com que eu vejo a Bíblia. Igual você falou sobre os titulozinhos. Então, às vezes, a gente lê, eu li no devocional, então era sempre relacionado a alguma coisa ali do devocional. Então, eu já lia com o meu olhar voltado para aquilo. E quando eu passei a ler dessa forma que a gente tem feito, o meu olhar volta para aquilo que Deus quer me mostrar, sem precisar de algum material extra, ou, enfim. É isso. Obrigada, Lou. Muito obrigada. A gente achou importante chamar a Lou para compartilhar isso,
porque, da minha parte, tem sido uma experiência fantástica também. Eu nunca tinha feito isso. Então, é muito bom ver como Deus vem falando aos nossos corações. Raramente o destaque é o mesmo. Geralmente o destaque no mesmo texto, para ela é uma coisa, para mim é outra, porque estamos em momentos diferentes de vida, cada um tem o seu cotidiano, o Espírito Santo sabe disso, e ele é pessoal. E é legal porque, às vezes, o que ela fala complementa o que eu estou falando. O que eu falo complementa o que ela está falando. E essa é importante da Bíblia ser, além do meu livro, ser o nosso livro. O partir do pão que nos traz a comunhão também pode ser o pão da vida. Não só o físico, mas o pão espiritual. Semana passada a gente leu o texto sobre o leite espiritual. O leite, o pão, o alimento espiritual para as nossas vidas, ele também, quando lido juntos, ele traz comunhão. A nossa igreja tem oportunizado alguns momentos. O ano passado, em janeiro, a gente fez uma campanha e a igreja toda leu o livro de Provérbios. Vocês se lembram disso? Foi bem gostoso. Era um capítulo por dia. E depois tem outros relatos, os grupos menores aí, ou seja, mentoreios, ou grupos familiares, grupos diferentes que se reúnem durante a semana, também tem dinâmicas diferentes de incentivo e motivação para a leitura junto da Palavra de Deus. Recentemente, no final do ano também, com aquela reunião das mulheres que houve em novembro, não foi, Carla? Carla também iniciou conosco uma campanha de leitura do Novo Testamento, que acaba amanhã. Ok. Eu mesma não acompanhei, porque eu já estou com a leitura com a Lô há mais tempo, mas acompanhei até os evangelhos. No final dos evangelhos ali eu já fui encerrando. Mas são oportunidades. São oportunidades que a gente tem trazido para vocês. E porque a gente sabe, a gente entende, a gente sabe que é isso que nós precisamos. Nós precisamos de Deus, da palavra dele em nossas vidas. Mas essas oportunidades todas que têm sido dadas, elas não vão trazer mudança. E elas não vão resolver nada, se não houver, de todos nós, a tomada de decisão. Cada um precisa decidir. Eu quero fazer isso. Eu quero ler a Bíblia. Eu quero ver o que ela tem para mim. E eu quero mudar de acordo com o que Deus está me ensinando através da leitura da sua palavra. A tomada de decisão é pessoal. E esse é o principal objetivo dessa série. Para que todos nós tomemos uma decisão de não passar mais um dia da nossa vida, sem ler pelo menos um versículo da palavra de Deus. Pelo menos um versículo. O último texto que a gente tem, então, para essa série, está lá no livro de Josué. Todo mundo gosta do versículo 9 do capítulo 1. O 9, ser forte e corajoso. Eu não mandei você? Vai, ser forte e corajoso, porque eu sou contigo por onde quer que andares. Amém. É lindo, é muito importante lembrar disso. Mas, gente, olha o versículo 8. Não cesses, não pare, não deixe de falar deste livro da lei. Antes, medita, reflete nele, dia e noite. Não é todos os dias, é dia e noite. Para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém? Vamos orar. Pai Santo, Pai bendito, Pai. Obrigada pela Tua palavra, Senhor. Viva, eficaz. Te damos glórias, ó Pai, porque ela realmente entra nos nossos corações, no nosso pensamento, e ela nos transforma, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada mesmo pelo privilégio de termos a Tua palavra em nossas mãos. Em nome de Jesus, Senhor, que
essas 3 semanas conversando sobre isso, refletindo sobre isso, não acabe aqui, Senhor. Mas que seja o início de uma nova história, Senhor. Para que aqueles que ainda não buscavam, busquem a leitura da Tua palavra. Seja sozinho, ou seja em grupo. Que essa palavra seja a nossa Bíblia. A Bíblia seja o livro da Missão 516, dessa comunidade aqui, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, que haja transformação. E para aqueles que já leem, que comece a ler ainda mais. Traz-nos fome e sede da Tua palavra, Pai. Fome e sede, Senhor. Que a gente não queira fazer mais nada do nosso dia antes de iniciar com a Tua palavra. Que a gente deseje ela ao longo do dia. Que a gente finalize o dia com ela também, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Nós queremos essa transformação, ó Deus. Nós queremos essa tomada de decisão, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai. Teu Espírito Santo esteja compelindo-nos a realmente fazer dessa reflexão uma mudança, uma ação, uma atitude. Para quê, Senhor? Para que nós conheçamos cada vez mais os Teus preceitos, a Tua vontade. E assim a gente viva de acordo com ela, para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém.